Olá! Na aula de hoje, abordaremos um exemplo de aplicação em relação à transferência de massa entre fases, envolvendo a determinação de uma altura de uma coluna, tendo como base o balanço macroscópico entre as fases envolvidas. E qual é o objetivo desse exemplo? Esse exemplo é sintetizar como a contribuição dessa disciplina de EQ 741, Fenômenos de Transporte 3, especificamente de transferência de massa, ao projeto químico envolvendo a separação de fármacos enantioméricos via adsorção. A ideia qual que é? Lembrando que a atribuição exclusiva de projeto de indústrias químicas cabe ao profissional de engenharia química. Nesse sentido, nós vamos apresentar um fluxograma tendo como base o trabalho de Sherwood, dar um panorama da indústria química brasileira, falar alguma coisinha sobre fármacos enantioméricos, o que vem a ser uma estratégia de projeto químico, aí sim a separação cromatográfica, destinada, portanto, à determinação da altura específica de uma determinada coluna. De acordo com Sherwood, esse senhor apresentado nesse slide, e é o mesmo do nome de Sherwood, o projeto químico envolve, numa primeira etapa, uma ideação do que a gente pretende produzir. Isso envolve uma oportunidade econômica, mas associada a essa oportunidade econômica, ela também procura atender uma necessidade social. Em 2018, pessoal, a relação de importação e exportação da indústria química brasileira, como vocês podem observar nessa figura, apresenta um déficit em 2018 de cerca de 29 bilhões de dólares. E esse déficit vem num crescente desde 1991. Esse déficit, tendo em vista que a indústria química brasileira ela se situa entre as 10 maiores do planeta, fica a grande questão. Ora, o que a gente está produzindo que não consegue amenizar esse déficit em termos da nossa balança comercial? Eu acredito, pessoal, que muito tem a ver com o grau de tecnologia envolvido naquilo que a indústria química brasileira produz. A indústria química brasileira produz muito mais destinado a commodities, sendo que, por exemplo, altos graus de tecnologia, tais como a produção de fármacos, lembrando que a produção de fármacos, gente, ela está associada à indústria química brasileira, tá legal? E a produção de fármacos responde, em termos da indústria química brasileira, em torno de 15%, e se mantém mais ou menos nesse patamar. Tá legal? Então, com a intenção, como é que a gente pode, pessoal, estimular a produção de fármacos e, nesse sentido, contribuir para a produção da indústria química brasileira e, com isso, procurar atenuar esse déficit econômico na balança comercial. Mas a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: mas será que, ao nós procurarmos a produção de fármacos, a gente está atendendo apenas uma necessidade econômica da sociedade, em particular da indústria química? Eu penso que não, pessoal. Eu penso, na medida que a gente procura a produção de fármacos, por exemplo, a gente também vislumbra algo que transcende a nossa formação técnica, especificamente de engenharia química. A gente olha para o outro. Esse olhar para o outro ele pode ser traduzido, por exemplo, pela expansão dessa figura apresentada aí para vocês, na qual, em 2017, apresenta o número de óbitos
registrados no planeta em termos de doenças. E a gente verifica que em torno de 53 milhões de pessoas faleceram ao longo de 2017, decorrência de várias doenças, sendo que dessas doenças, 32% diz respeito a doenças cardiovasculares. Daí vem a pergunta, ok, o que nós, enquanto profissionais de engenharia química, temos a ver com isso? Temos muito a ver com isso, porque a gente é detentores de uma determinada ciência, um determinado conhecimento, é como a gente pode contribuir para a diminuição também dessa causa que leva ao óbito das pessoas. Além disso, para vocês terem uma ideia, pessoal, em 2009, os 10 medicamentos mais vendidos nos Estados Unidos, vários deles, tá, eram enantiômeros, sendo que o primeiro deles, Lipitor, tá, onde o ingrediente ativo é a torvastatina, ele é destinado a problemas cardiovasculares. Pois bem, o que é um enantiômero? O enantiômero é o seguinte, imagina a sua mão, põe a sua mão direita dentro do espelho, você vai ver uma imagem refletida, não é isso? Tá legal. O que vem a ser um enantiômero? Antes de mais nada, se nós olharmos a figura esquerda, a gente observa um átomo de carbono, e esse átomo de carbono, ele está ligado necessariamente a 4 substituintes distintos. De tal maneira, ao ser refletido, tá, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar, olha as duas mãozinhas lá, é a mesma molécula, só que em posições distintas. Tá legal? E com isso, ele altera suas propriedades. Tá? Como exemplo, dá uma olhada lá no limoneno. Tá? O S-limoneno é aquele que está associado ao cheiro de limão. Já o R-limoneno está associado ao odor de laranja. Pois bem, o que isso tem a ver com fármacos? Um fármaco extremamente importante é o verapamil, cujo nome científico é esse apresentado lá no topo desse slide, essa molécula imensa aí apresentada para vocês, cuja massa molar dela é em torno de 455 gramas-mol. Tá legal? Ele é utilizado onde, pessoal? Ele é utilizado para atenuar o descompasso do ritmo cardíaco, tais como a frequência, a força de contração do músculo. Ele é empregado em que tipo de patologia cardiovascular? No caso de arritmias, de angina, de hipertensão. Só que o verapamil, pessoal, usualmente ele é utilizado na sua forma racêmica. O que significa a forma racêmica? Significa que o composto empregado nessas patologias, ele contém 50% de S-verapamil e 50% de R-verapamil, tá? Na mesma formulação do fármaco. O que se verifica que esse fármaco, o S-verapamil, tá? Primeira coisa, ele é muito mais caro que a sua forma racêmica. Legal? E além disso, o S-verapamil, ele é 20 vezes mais potente que o seu enantiômero, que o R-verapamil. E qual é a grande vantagem, pessoal, quando a gente utiliza um enantiômero em relação ao seu racêmico? Por exemplo, qual é a vantagem de se utilizar o S-verapamil em relação ao racêmico do verapamil, tá? A sua forma racêmica? Primeira coisa, a gente acaba reduzindo a dose de administração desse fármaco. E com isso, de imediato vem o quê? Atenua os efeitos colaterais, tá, dessa medicação. Além disso, pode-se aumentar a especificidade da medicação em si, ou seja, ele é mais objetivo no tratamento de determinada disfunção cardiológica, tá bom? Pois bem, e onde entra a engenharia química? A engenharia química, pessoal, notem, primeiro, se nós pensarmos em termos de desenvolvimento sustentável, em termos de sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável baseia-se praticamente não, em 3 grandes pilares, né? A questão do impacto no meio ambiente,
a questão do impacto econômico e a questão do impacto social, de tal modo que minimamente a gente preservar o futuro tendo como base os dias atuais, mas sempre procurando melhorá-lo. Nesse caso específico, o que a gente observa, gente? Primeiro, nós temos uma realidade que é o número de óbitos associados a problemas cardiovasculares. Verificamos a existência de um medicamento importante no tratamento de algumas das doenças relativas ao coração. Tá legal? E o que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar o nosso conhecimento de tal modo a fazer o que? Como é que a gente pode melhorar a efetividade de algum equipamento, de algum fármaco? Uma dessas situações é exatamente o processo de separação de um racêmico, tá legal? Que a gente já sabe, olha, ele vai ser mais específico, ele vai reduzir a dose, ele vai diminuir o efeito colateral, tá? E com isso a gente pode aumentar, inclusive, a sua produção, tá? Em termos de engenharia, notem só, ele é mais caro que a forma racêmica. Então, se a gente conseguir produzir mais, a gente vai trazer um benefício econômico para quem o produz. Tem um impacto social importante, tá? E com isso, a gente contribui de uma maneira bastante ampla em termos de sustentabilidade. E onde entra a engenharia química? Onde entram vocês nessa história? Observe nesse slide, tá? Uma maneira bastante simples, o fluxograma da obtenção do S-verapamil, lá no extremo do lado direito, que vocês estão olhando nessa tela, a partir da matéria-prima, e essa matéria-prima necessariamente é a forma racêmica. E essa forma racêmica, usualmente, ela está associada a um determinado sal, que a gente precisa desprotonizá-lo, tá legal? E separar esse sal do fármaco propriamente dito, o extrator líquido, de tal modo que a gente faça uma suspensão apenas desse racêmico, diluída numa fase móvel que vai facilitar o processo de separação. E esse processo de separação, o exemplo que a gente vai dar, é via adsorção. E quando a gente olha para esse separador, a gente vê que existe a síntese. O que vem a ser a síntese de um projeto químico, pessoal? É a geração de diversos fluxogramas alternativos em relação ao que se apresenta aí. Tá legal? Nesse caso, especificamente, esse separador, ao optarmos, por exemplo, na separação via adsorção, nós estamos reavaliando distintamente esse fluxograma em termos de projeto. E a análise é a partir da avaliação desses fluxogramas. Ou seja, essa análise decorre necessariamente dos cálculos de engenharia para efetivar a nossa separação desejada. Nesse caso, é a separação da molécula do S-verapamil de sua forma racêmica. E aqui sim entra o conceito de transferência de massa. E esse conceito de transferência de massa, pessoal, acaba resumindo todo o curso que vocês viram até então. Tá? Olhem do lado direito desse slide. A gente vê a difusão no filme. Essa difusão de quem? Seria a difusão da separação dos enantiômeros. Existe uma dispersão axial nesse leito, existe uma convecção máxima nesse leito, existe uma difusão nos poros do adsorvente. Quem que vai ser o adsorvente, gente? O adsorvente é o material particulado, ou seja, a fase estacionária nesse leito fixo. Tá legal? Nesse leito fixo acaba acontecendo o que? Eu já estou olhando para as operações unitárias. Nós entramos com o verapamil na sua forma racêmica, ele diluído num determinado meio, num solvente, e ele diluído, então, em contato com a fase estacionária propícia, vai permitir a separação enantiomérica, tá legal? Então, observem, pessoal, que a separação enantiomérica, elas têm a ver com a operação unitária propriamente dita, tá legal? Por outro lado, ele é fundamental conhecermos quem? Olhem do lado direito desse slide. É fundamental que nós conheçamos tudo aquilo que nós vimos em termos de transferência de massa. É preciso conhecer o DAB,
tá? É preciso conhecer o coeficiente de difusão nos poros, é preciso conhecer informações da termodinâmica, tendo em vista a afinidade, a relação de equilíbrio entre o soluto que nós estamos desejando separar e os poros da fase estacionária. Ou seja, notem que toda aquela informação em termos de ciências de transferência de massa, sintetizado, pessoal, nessa ilustração, o fenômeno de transporte termodinâmico. Toda essa informação a gente vai jogar para essa coluna, daí sim, em termos de engenharia, a gente projetar, por exemplo, a altura efetiva de contato entre as fases, líquida e particulada. Tá claro, pessoal? Então, notem que para nós chegarmos nas operações unitárias, nós precisamos todo aquele nosso esforço, todo aquele nosso empenho de conhecer tudo aquilo que está dentro dessa segunda figura que vocês estão observando nesse slide. Tá legal? Então, notem que transferência de massa, eu não tenho dúvida, gente, é o curso mais bonito da engenharia química. Pode espalhar isso. Pois bem, seja qual for a operação unitária, atenção lá, pessoal, tá? Antes de a gente partir para os cálculos de engenharia, é fundamental levantar informações associadas àquilo que a gente quer estudar. Tá legal? Por exemplo, se a gente está trabalhando com adsorção, a gente precisa conhecer a viscosidade dinâmica, a massa específica da fase móvel. No caso do leito, da fase estacionária, precisamos conhecer o diâmetro médio de partícula, precisamos conhecer a porosidade da partícula. Notem que vai ter um processo de separação entre fases. O soluto está no seio de uma fase, vai até uma determinada interface, e dessa interface vai para o seio da outra fase. Quando a gente fala interface, necessariamente, nós temos uma relação de equilíbrio, que no caso específico da adsorção, nós temos as isotermas de adsorção. E no caso mais específico de sistemas diluídos, essa isoterma de adsorção pode ser via uma isoterma linear, tá? Onde nós temos esse Kp, o Kp que vem a ser quem? O coeficiente de distribuição associado a essa isoterma linear. Note que essa informação de termodinâmica, a gente precisa de informações respectivo de transferência de massa, como por exemplo, informações sobre o coeficiente convectivo de transferência de massa, sobre o coeficiente de difusão do tal do DAB, que a gente está interessado. O coeficiente efetivo de difusão não está apresentado aqui na transferência de massa, mas precisamos conhecer quem também, pessoal. Precisamos conhecer o coeficiente de dispersão axial, tá legal? Em termos de transferência de massa. Em relação às colunas, ao projeto em si, quando a gente fala projeto de uma determinada coluna, a gente quer especificar ao dimensionamento dessa coluna, seja por intermédio de sua altura, seja por força do seu diâmetro. Nesse caso, a gente precisa de informações dessa coluna de adsorção, tais como o seu diâmetro, o comprimento efetivo de interação entre as fases envolvidas, a fração de vazio ε, essa fração de vazios também conhecida como porosidade do leito. Precisamos conhecer quem? As condições de alimentação. Alimentação em termos de temperatura, tá legal? A questão da concentração daquilo que a gente está alimentando nas colunas, tá? Não se esqueça, por exemplo, se a gente trabalhar com extração supercrítica, além da temperatura de operação, precisamos conhecer quem mesmo? A pressão de operação, tá legal? E os resultados disso, pessoal, nesse caso específico, como a gente está procurando o comprimento efetivo dessa coluna de adsorção no contato contínuo, o resultado é essa altura e também, pessoal, a questão da queda de pressão, tá? A queda de pressão, por exemplo, em termos de leito fixo, ela advém lá da famosa equação de Ergun, tá? E a equação de Ergun vai depender, pessoal, das informações da fase móvel, da informação da fase estacionária e, sem dúvida, da questão das vazões envolvidas na operacionalidade da nossa coluna, daquilo que a gente está procurando. Por exemplo, além disso, no caso, a gente precisa conhecer as especificidades das fases, tá? No caso específico aqui da separação do S-Verapamil, a fase móvel utilizada, o solvente utilizado, é uma solução constituído
do N-hexano, do etanol e do isopropanol. Já a fase estacionária é uma fase estacionária quiral, tá legal? Essa fase estacionária quiral, ela vai permitir quem, gente? A absorção seletiva do S-verapamil, tá legal? Esse estudo nós fizemos em leito móvel simulado e em relação especificamente ao verapamil, um grupo da Unicamp solicitou inclusive uma patente em relação a esse processo químico. Muito bem, observem, pessoal, que dentro de um estudo de engenharia, tá, a gente verifica a viabilidade científica. O que é uma viabilidade científica? A viabilidade científica é aquela velha história. Olha, a gente consegue separar ou não. Tá legal? Então, as nossas continhas que nós vimos até então em Q 741 vai nos dar essa resposta. Qual é a viabilidade científica? Vocês vão ver em disciplinas futuras a questão da viabilidade econômica do projeto, tá legal? Mas o primeiro passo é a viabilidade científica, que é o dimensionamento propriamente dito. Será que a gente consegue separar aquilo que a gente tem intenção? Então, notem, pessoal, essa tabela que está aí é uma tabela que nós obtivemos na prática, são dados reais, tá legal? Onde nós conhecemos o diâmetro da coluna. Esse diâmetro da coluna é 1,5 centímetro, é uma coluna que a gente chama de uma coluna semi-preparativa, tá legal? Porosidade do leito ou porosidade ou a fração de vazios é igual a 0,40 e a porosidade da partícula é igual a 0,47. Já o diâmetro da partícula da fase estacionária, o seu diâmetro médio micra, é 20 micra. Já o coeficiente de partição do S-verapamil, o Kp, é igual a 6,35. Então, observem, pessoal, em um determinado trabalho de vocês ou projeto de vocês, essas informações ou a semelhante tem que estar disponível. Tá legal? Nesse caso, o que nós intencionamos? Nós vamos supor, tá, que existe alimentação contínua da fase pesada, que seria do adsorvente, tá? E a saída do adsorvente. Mas vocês podem falar, não é leito fixo? Ok, essa abordagem a gente dá o nome de estudo de leito simulado. O que é um simulado? É uma condição numérica que a gente simula, tá, o movimento dos sólidos aí presentes. Tá legal? Nesse caso, a gente admite que não existe S-verapamil na entrada do adsorvente, ou seja, o adsorvente é isento de S-verapamil. O fluxo mássico do adsorvente é 6,8 gramas por centímetro ao quadrado por minuto. Tá legal? Então, notem que a alimentação é em contracorrente à fase móvel. A fase móvel é constituída naqueles solventes orgânicos, onde na fase móvel a gente identifica uma fração mássica absoluta, tá? Ou seja, existe uma quantidade de S-verapamil nessa fase móvel, e esse valor é igual a 0,01 grama de S-verapamil por grama, seria no caso de R-verapamil, tá legal? Onde o fluxo mássico do solvente, lembre-se que é o inerte, tá legal? É de 40 gramas por centímetro ao quadrado por minuto. E abandona a fase móvel. Notem que existe uma transferência da fase leve, que é a fase móvel, para a fase pesada. Tá legal? Então, com isso, vai sair na fase móvel isento do S-verapamil, né? Uma quantidade muito pequena do S-verapamil lá em Y2. E nesse caso, pessoal, só lembrando, quando a gente trabalha com absorção, quem controla o fenômeno de transferência de massa é a resistência na fase pesada. Tá legal? Note que esse é o caso de G para L, cuja resistência, a etapa dominante, é a fase L. Não significa que o L aqui, tá, venha a ser líquido. O L aqui é a fase pesada, que nesse caso está associada à fase sólida. Tá legal? Já a fase leve está associada à fase, aspas, do solvente, a fase líquida. Só para a gente não fazer essa confusão. Muito bem. É do nosso interesse calcular a altura efetiva de contrato entre as fases, conforme apresentado na ilustração.
Essa altura vai ser obtida de quem, pessoal? Da altura de unidades de transferência, esse AUT, multiplicado pelo número de unidades de transferência, esse NUT. Tendo em vista, pessoal, que quem controla é de G para L, não se esqueçam disso, o soluto está na fase móvel e vai até para a fase estacionária, que seria a fase do adsorvente, só que quem controla a resistência de transferência de massa é a fase pesada. É por isso que a expressão do cálculo do NUT está apresentada da forma como está aí. Assim como a altura de unidades de transferência está em termos da resistência, olha lá, da fase pesada, que é esse X maiúsculo. E o LS é a vazão de inertes dessa fase, tá certo? Pessoal, adianto, olha como está esse A, esse é o fator de absorção, LS por GS nada mais é que a linha de operação relativa a essa operação unitária, e esse M, pessoal, seria, em termos de absorção, o coeficiente de Henry modificado. No caso da adsorção, M é igual ao inverso do coeficiente de distribuição, tá legal? No caso da adsorção. Muito bem, retomando a experiência do NUT, é aquilo que a gente está procurando conhecer. Notem que precisamos calcular o fator de absorção do fator de absorção. Tá? Nós conhecemos os valores da corrente dos inertes na fase pesada, LS, e o valor do fluxo mássico da fase leve, o GS dos inertes. Tá legal? Notem que o M é o inverso do coeficiente de distribuição e nós conhecemos o KP. Com isso, tá? Só retomando essa informação, não se esqueçam disso jamais, senão vão errar em continha. O fator de absorção, portanto, para esse caso, é igual a 1,08. Muito bem, como nós conhecemos a fração mássica absoluta, que abandona a torre na fase leve. Fração mássica absoluta de quem, pessoal? Do S virar para 1000, tá? Esse Y2 abandona o topo da torre, o topo a gente sempre nessa cota, a gente indica como subscrito 2. E do lado da fase pesada, o adsorvente é alimentado isento do S virar para 1000, por isso esse X2 maiúsculo é igual a 0. Com esses valores, conseguimos calcular o alfa e conseguimos calcular o valor de beta. E desses valores, o X1, tá legal? É preciso conhecê-lo, tá? Notem que nós conhecemos a linha de operação, essa linha de operação dado nessa expressão em rosa, lembrando, pessoal, que essa linha de operação, o contato é em contracorrente, se fosse o contato em paralelo, ia aparecer um sinal negativo, tá legal? Desconhecemos, pessoal, a quantidade do S virar para 1000 na fase pesada que abandona a torre, tá legal? Que o X1 nessa expressão em rosa. Observe, foi fornecido quem? O Y2, foi fornecido o X2 e foi fornecido o Y1. Assim como é fornecido a relação da linha de operação LS por GS. Lembrando que o LS é igual a 6,8 gramas por centímetro ao quadrado por minuto e o GS é igual a 40 gramas por centímetro ao quadrado por minuto. Assim, utilizando essas informações na expressão da linha de operação, a gente consegue obter tranquilamente o X2, ou seja, a fração mássica absoluta do S virar para 1000, que abandona a fase pesada, está na fase pesada, e esse resultado é igual a 0,005294. Então, observe que o sistema é bastante diluído, por isso que a gente pode utilizar tranquilamente essas expressões apresentadas para o número de unidades de transferência, tá bom? E com isso, o seu valor é igual a 26,51. Como é que nós conseguimos esse valor, pessoal? Notem, lá no topo desse slide, aquele NUT em amarelo. O alfa, nós calculamos que é igual a 0,08. O beta, nós calculamos que é igual a 0,000635. O XA2 ou X2 foi fornecido, tá?
Aqui, pessoal, desculpem, o x2 que está aqui, o x2 é igual a zero, tá legal? Esse valor de 0,005294 é igual a x1, tá bom? Com todos esses valores, conseguimos calcular o número de unidades de transferência, que é igual a 26,51. Falta calcular a altura da unidade de transferência, que, tendo em vista quem controla, a fase que controla o fenômeno de transferência de massa entre fases é a fase pesada, tá legal? O LS a gente conhece, 6,8 gramas por centímetro ao quadrado por minuto. Já o coeficiente volumétrico global de transferência de massa, essa expressão apresentada aí para vocês, tá? Sendo que o primeiro termo do lado direito especifica quem, pessoal? Especifica a resistência devido à convecção externa ao difusão no interior do adsorvente. Já a resistência devido a essa difusão no meio poroso, ou seja, no interior do adsorvente, é dado pelo segundo termo do lado direito desta expressão em azul. Pois bem, para calcular o Km, podemos lançar mão da correlação de Wilson-Jankopoulos. Notem que na equação de Wilson-Jankopoulos, nós conhecemos o valor de epsilon, conhecemos o valor do diâmetro médio de partícula dp. Notem que aí, pessoal, precisa calcular quem? O número de P clemássico da partícula, que ele é definido como sendo quem, pessoal? O diâmetro médio da partícula, multiplicado pela velocidade intersticial da fase móvel, dividido pelo DAB. Quem que é esse DAB, pessoal? É o coeficiente binário de difusão do S Verapamil no meio B. Quem que é o meio B? O meio B é constituído por aqueles solventes relatado há pouco. Nesse caso, para cálculo DAB, como o solvente é orgânico, tá? Assim como o próprio soluto, podemos utilizar essa expressão de Siddiq e Lucas, conforme apresentado nesta última correlação neste slide. Pois bem, com isso precisamos calcular o bendito DAB, ou em outras palavras, o coeficiente de difusão livre utilizando a correlação de Siddiq e Lucas. Nessa correlação de Siddiq e Lucas, só lembrando que B aí é o solvente. Só que o nosso solvente ele é composto do NHexano, 82%, em volume, tá legal? Etanol em 10% e isopropanol em 8%. Certo? E aqui são dados, informações, pessoal. Notem que é uma mistura desses solventes são oferecidos nessa tabela. A massa molar do isopropanol, a massa molar do etanol e do NHexano. Assim como, pessoal, o volume de cada dessas espécies químicas, o volume molar, temperatura normal de ebulição, assim como, isso aqui é 25 graus Celsius, tá legal, pessoal? Assim como a viscosidade dinâmica desses solventes orgânicos, tá? Com isso, para calcular a viscosidade deste solvente, pode-se utilizar o método de Grunberg-Nielsen, tá legal? E nesse caso, a viscosidade dessa mistura orgânica é igual à viscosidade dinâmica dessa mistura orgânica é igual a 0,35 centipoase, certo? Do mesmo meio, tá? Notem, pessoal, que esse X que está apresentado aí para vocês, ele é a fração molar, hein? Notem que foi dado quem? Foi dado aqueles valores de termos de porcentagem, foi em termos de fração molar, é isso mesmo. Notem como é conhecido o volume molar de cada espécie química. Temos que o volume molar dessa mistura de solventes é igual a 127,88 centímetros cúbicos por mol. Já o verapamil, utilizando o método de Lebas, obtivemos o valor dele de 576,7 centímetros cúbicos por mol. Notem, pessoal, que por projeto, vocês estão observando? Precisamos calcular viscosidade, precisamos calcular DAB, precisamos calcular VB, ou seja, toda aquela informação que foi passada lá no início do curso de vocês, retomamos para fazer essas continhas. Tá legal? E com isso, com todas essas informações já em mãos, conseguimos calcular o coeficiente binário de difusão ou difusão livre, tá? E o seu valor é igual a 9,53 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados por minuto.
Então isso aqui é só a difusividade na fase móvel, hein, gente? Mas notem que no fundo a gente precisa estar procurando quem? A gente não pode perder o foco. O foco é calcular a resistência global de transferência de massa obtido pelo essa expressão em amarelo. Tá legal? De Wilson-Jankopoulos, nós temos o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa. Tá? Conhecemos o DAB, foi fornecida a porosidade do leito, que é igual a 0,40, o diâmetro médio de partícula, que é igual a 0,002 centímetros, e aqui, pessoal, vocês me desculpem, lá eu havia dito que o Peclet era velocidade intersticial, não é isso? Mil perdões, é velocidade superficial. O que é velocidade superficial, gente? É a vazão volumétrica da alimentação dividido pela área da seção transversal da coluna, tá legal? Então, por favor, vocês corrijam lá aquele slide anterior em relação ao número de Peclet máximo relacionado à partícula, tá legal? Com isso, o Peclet igual a 2,375 e conseguimos calcular o coeficiente convectivo de transferência de massa e o seu valor é igual a 1,732 centímetros por minuto. Como conhecemos o diâmetro da partícula, diâmetro médio da partícula do adsorvente, que é igual a 0,002 centímetros, conseguimos calcular a resistência à convecção máxima, nesse caso, que é igual a 1,93 vezes 10 a menos 4 minutos. Então, note que esse valor é o primeiro termo do lado direito, lá daquela equação em amarelo. Tá legal? Resta calcular o segundo termo. E aqui, de novo, eu peço desculpas, tá? Esse εp nessa equação em amarelo está a mais, tá certo? Aqui é 60 vezes D efetivo só, tá bom? Corrija essa equação em amarelo. Em azul também, tá legal? Onde esse D efetivo, tá? Tendo em vista que é uma relação linear, ele é obtido dessa expressão em amarelo, que é coeficiente de difusão nos poros dividido pelo termo que considera quem, pessoal? A informação da isoterma linear. E o cálculo do coeficiente nos poros é dado por essa primeira expressão em amarelo, qual a gente conhece a porosidade da partícula, bem como o coeficiente livre de difusão. Com isso, a difusividade nos poros é igual a esse valor que está aí. Tá bom? 1,913 vezes 10 a menos 4 centímetros ao quadrado por minuto. E com isso, calculamos quem, pessoal? O coeficiente de difusão. Aliás, efetivo de difusão. Uma vez conhecido o Kp e o εp, esse valor é igual a esse termo que está aí. Tá legal? Com isso, aqui sim, tá vendo como corrigiu? Não tem εp aqui não. Essa última expressão em rosa é que está certa, tá legal, pessoal? Tá claro? De novo, olhem para a primeira equação lá no topo em azul. Não tem esse 60 εp. Tira fora esse εp, tá? Certo? O valor correto é esse que está em rosa apresentado aí para vocês, olha. 2,85 vezes 10 a menos 3 minutos. Tá? Então, notem. Agora sim, ó, tá corrigido. Pessoal, olhem para esses dois resultados em azul. Eles estabelecem o primeiro resultado, quem que é? É a resistência externa à convecção que está ocorrendo no interior do sólido poroso. Tá legal? Quem controla o fenômeno? É aquele que apresenta uma resistência maior. Portanto, o fenômeno de transferência de massa ele é controlado pela fase porosa. Tá legal? Tá certo? Com isso, o coeficiente global de transferência de massa ele é obtido e ele é igual a 3,043 vezes 10 a menos 3 minutos. E com isso, como nós conhecemos a vazão de inertes na fase pesada, que é igual a esse valor, LS, 6,8 gramas por centímetro ao quadrado por minuto, a altura de unidade de transferência ele é igual a 0,525 centímetros. Então, notem, pessoal, essa ilustração ela nos dá todas as informações do projeto de dimensionamento desta coluna. Notem que foi calculado a altura de unidade de transferência, 0,525, e o número de unidades de transferência,
28,57. Notem que essa conta, essa altura, pessoal, ela englobou toda a informação de transferência de massa que nós vimos até o momento, em termos de coeficiente de fusão no interior de poros, cálculo do coeficiente convertido de transferência de massa, perceberam? Cálculo do coeficiente global de transferência de massa, no qual nós identificamos qual fase controla o fenômeno, finalmente para ter um valor de engenharia que é essa altura. E essa altura, nesse caso, foi igual a 15 centímetros, tá? Que possibilita a adsorção do S-verapamil. Tá? Então, notem, pessoal, a importância da engenharia química. Com esse resultado, a gente verifica a viabilidade científica para um projeto de uma determinada coluna, nesse caso específico, é uma coluna semi-preparativa. Notem que, na medida que a gente faz essas contas de engenharia, a gente está procurando melhorar os processos, tá? E com isso, proporcionar, pessoal, um medicamento mais refinado para a população. Tá legal? Então, notem, na medida que a gente faz a conta pensando no outro, existe a nossa contribuição social ao debruçarmos num projeto de engenharia química. E para isso eu gostaria de citar esse economista Sen, ele é um indiano, ele ganhou o Prêmio Nobel da Economia, no que ele diz: o bem-estar das pessoas deve ser procurado independentemente do que elas possam gerar em termos econômicos. Ser livres de doenças ou de analfabetismo é relevante não só pelo que representa, como crescimento ao capital econômico e ao crescimento, ao capital humano e ao crescimento econômico, mas também pela vida das pessoas, da sua dignidade, felicidade e autoestima. E com isso, pessoal, nós encerramos o conteúdo relativo à disciplina EQ 741, Fenômeno de Transporte 3, associado à transferência de massa. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês utilizem o conhecimento de vocês para o bem do outro, independentemente quem quer que seja esse outro. Um abraço enorme em vocês e não se esqueçam que eu não esqueço de vocês. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado.